Em Malaquias, capítulo 1, vamos ver os versos de 1 a 5. Malaquias, capítulo 1, verso de 1 a 5. Malaquias, capítulo 1, versos de 1 a 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 1, verso de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor respondeu: Esaú era irmão de Jacó, mas amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz os montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Vamos orar. Senhor, em nome de Cristo e para o louvor da Tua glória, estamos diante do Senhor, Pai, para ouvir a Tua palavra e a voz do Senhor nos ensinando. Somos pecadores que precisam ser despertados pelo Senhor. Muitas vezes permitimos que a apatia, desânimo e indiferença ao Senhor tome conta do nosso dia a dia como cristãos. Mas o Senhor em graça vem até nós e nos ajuda. Oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor abra a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o lugar aqui é Jerusalém. O ano provavelmente 450 anos antes de Cristo. Cerca de 80 anos antes. Os judeus tinham retornado do cativeiro em que eles ficaram por 70 anos na Babilônia. 50 anos ou mais ou menos, o novo templo de Deus em Jerusalém havia sido reconstruído. Sua arquitetura, seu tamanho, não eram em nada comparado em esplendor, em beleza do templo anterior. As pessoas estavam olhando para todas essas coisas e observando o estado em que se encontrava o templo e a casa do Senhor. O templo anterior foi edificado durante os períodos de prosperidade econômica sobre o rei Salomão. Mas eles não tinham mais um templo naquele esplendor. No entanto, o templo era funcional. Ele era funcional. Servia para o propósito da adoração ao Senhor. Na superfície, ou olhando apenas para a vida de maneira superficial, Israel parecia desfrutar de tranquilidade, de paz e dos bens que Deus havia dado a eles. Não havia nenhuma catástrofe esperando por eles. Nada terrível estava sendo prometido pelo Senhor. Nada. Não havia nenhuma guerra no horizonte. É verdade, ninguém era muito rico, mas economicamente eles estavam bem. Também é verdade, os judeus ainda estavam sob o domínio dos estrangeiros. Também é verdade, o domínio dos persas. Mas, no entanto, eles voltaram para a terra prometida. O templo foi reedificado. E as pessoas agora podiam voltar a viver suas vidas de adoração diária a Deus. E eles estavam finalmente assentados. Mas existia um homem, Malaquias, o profeta, que no meio dessa aparente calma, estava com o coração quebrantado. O coração dele estava perturbado. Ele não estava tranquilo. Ele estava profundamente perturbado pelo que estava acontecendo com a nação. E então,
Se você olhasse pelas ruas, às vezes você poderia vê-lo ansioso. Em outros momentos você o veria e aparentemente ele pareceria furioso. Às vezes você poderia até encontrá-lo com lágrimas nos olhos. Ele tinha um peso sobre ele. Ele tinha um peso sobre a sua mente. A palavra que a nossa versão e a minha versão traduziu como sentença, aqui no hebraico é uma palavra que significa, que algumas versões traduzem como oráculo, no verso 1, vem de uma palavra que significa um peso, um fardo. O coração de Malaquias está pesado, com fardo. E a pergunta é, será que há algum problema na casa de Malaquias? Será que ele está tendo problemas no trabalho dele? Será que ele está vislumbrando uma nova guerra chegando? Não. O peso de Malaquias é porque ele tem uma mensagem de Deus. Aliás, esse é o significado do seu nome, o mensageiro de Deus. Meus irmãos, nós precisamos parar aqui e pensar um pouquinho. Os homens de Deus nem sempre são pessoas que parecem estar o tempo inteiro felizes. Não é porque eles não se regozijam, ou não há nada porque eles se regozijarem e alegrar. Eles são filhos de Deus. Eles têm seus pecados perdoados. Eles têm o Espírito de Deus habitando em seus corações. Eles sabem que eles estão destinados às glórias celestiais no reino dos céus. Não é porque eles estão desapontados com Deus, ou porque há algum tipo de angústia e peso na vida deles. Não. Não é nada disso. Às vezes, e não é porque eles não tenham nenhuma alegria, porque Cristo dá ao seu povo paz e alegria. Não. É porque às vezes os homens de Deus, eles podem ver o mundo do ponto de vista de Deus. Eles veem as coisas do ponto de vista do olhar do Senhor. Ao profeta foi dado uma especial intuição para ver a sociedade como Deus a vê. E para ver a situação como Deus a vê e sente. É isso que está acontecendo aqui. Ao olhar para as... E esse é um pensamento que a gente encontra na Bíblia o tempo inteiro. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo olhando para o povo e para a religião de Jerusalém, sem vida, teimosa, amarga, ele chorou sobre os pecados daquele povo. Em Mateus capítulo 23, ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar você como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Paulo, por exemplo, quando em seu zelo missionário, encontrou com seus amigos na antiga cidade de Atenas, o Novo Testamento diz que ele foi grandemente perturbado ao ver a cidade cheia de ídolos. Homens que vivem próximos de Deus não podem ser, homens que vivem perto de Deus podem ser muitas vezes homens tristes. Eles podem ser terrivelmente feridos pelo pecado das pessoas e os seus mesmos. Quando ele olha o pecado ao redor deles, eles sentem isso. Não numa autojustiça que se considera superior aos outros. Não numa forma de ver-se como um mais santo do que o outro, mas porque eles veem o pecado como ele de fato é. E eles veem o que o pecado está fazendo com aquelas pessoas que eles amam, com o povo que eles amam. E eles sabem que isso não é bom. Eles veem o pecado como um insulto terrível ao Deus de amor. O pecado tem feito com que muitas pessoas queridas sejam levadas ao inferno. Que Deus não está sendo amado. Deus não está sendo glorificado como ele deveria ser. Por isso eles estão com um peso, com um fardo. E de repente você olha, às vezes, para um dos nossos líderes, o presbítero, e diz: o presbítero não está bem. Alguma coisa não está legal. Às vezes eu ligo para um presbítero da igreja: ei, meu irmão, dormiu bem? Não, acordei de madrugada, não consegui mais dormir, as preocupações com a igreja tomaram conta do meu coração, fiquei orando a noite inteira. Às vezes você olha para o seu pastor e vê que o semblante dele não está bem, ele parece irritado, zangado, distante.
temos um peso em nosso coração. Malaquias está com peso. Malaquias está carregando um tipo de fardo em seu coração. E não é um tipo de mensagem que ele gostaria de ter para pregar. Mas ele é um embaixador de Deus. E ele deve falar a sua mensagem. Quer o povo goste, quer o povo não goste. Não importa. Eles precisam ouvir o que Deus tem a dizer. E ele não tem opção. Deus tem algo para dizer. O texto diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Em Israel, há um homem com uma mensagem de Deus. E essa mensagem não é para o governador persa, nem para os egípcios, nem para as nações ao redor. O texto diz: pronunciada contra Israel. É uma palavra de Deus para o seu próprio povo. É a mensagem do Senhor para aqueles que lhe pertencem. Tudo está quieto. Tudo parece tranquilo. O que pode acontecer? Não é problema na família. Não é problema no trabalho. É um problema na igreja. É um problema no templo. E na adoração do povo ao nosso Deus. Deus tem algo a dizer sobre isso para Malaquias. E ele também tem algo a dizer sobre isso para mim e para vocês. O livro de Malaquias, ele está buscando acessar um certo problema espiritual que tem se estabelecido durante muito tempo nas igrejas evangélicas e nas pessoas que têm se tornado cristãs por muito tempo, e particularmente as pessoas que já têm muito tempo de vida cristã são suscetíveis. Muitos anos têm se passado. E no início, quando as coisas começaram, nós começamos com muito gosto, com muito fervor, com muita dedicação. A maioria de vocês aqui, quando iniciou a vida cristã, era extremamente dedicado ao Senhor. Aqui, os primeiros anos, quando eles retornaram do cativeiro, tudo parecia muito intenso, muito forte. Há um paralelo aqui. Mas agora, o tempo se foi. E desde o primeiro momento do seu compromisso com Cristo, quase imperceptivelmente, seu estilo de vida, de fé, tem começado a experimentar uma certa erosão. E aquela urgência espiritual está sendo abandonada. As coisas ao redor da sua vida, as tentações, o estresse, têm esfriado a temperatura da sua vida espiritual. Até mesmo os jovens, com a sua dedicação aventureira como verdadeiros discípulos de Jesus, têm se tornado, na nossa igreja, muitas vezes, aqueles pilares estéreos e inamovíveis que a gente encontra na igreja. Aquele primeiro compromisso foi embora. Não há mais dedicação às missões. Não oramos mais como deveríamos. Não dedicamos mais tempo à palavra de Deus. E, pouco a pouco, a mentalidade do mundo vai tomando conta da nossa forma de viver. E eu quero deixar uma coisa clara aos irmãos aqui. Não há nada de errado em você ter uma vida dedicada ao seu trabalho para sustentar a sua família. Ou se dedicar a ter uma localização geográfica definida, uma casa, um lugar para você morar. Não há nada de errado em sua vida se tornar uma vida cristã tranquila e fácil. Não. Não há nenhum problema com isso. Não há nada de errado com isso. O problema é quando você permite que essas coisas tirem o seu fervor e impeçam você de continuar servindo a Deus. Não há nada de errado com estabelecer-se. Não há nada de errado. No entanto, uma abordagem diferente, quase que tirando a nossa devoção, tem penetrado em nossas vidas espirituais. Temos toda a nossa teologia diminuída. Nos tornamos estranhamente hábeis a evitar crises, a evitar pregações que nos desafiam, que nós ouvimos de vez em quando. Aquele fervor espiritual vai baixando e diminuindo. E aos poucos, perdemos contato com o Deus vivo. Foi isso que aconteceu com os judeus a quem Malaquias está escrevendo. Foi isso que aconteceu. Meus irmãos em Cristo, assim como os judeus na época de Malaquias,
tem havido anos em nosso meio e em muitos cristãos. Você e eu não temos vivido tempos em que nós não temos nenhum problema, nenhuma dificuldade. Boa parte de vocês aqui tem vivido uma vida tranquila. Tem seu trabalho, vai para sua casa, está fazendo faculdade, nenhuma grande tragédia, nenhuma perda terrível, nenhuma grande decepção. Você acorda amanhã cedo, vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, faculdade, tranquilo, volta, passa uma boa parte do tempo nas redes sociais. Não há nada disso, nenhum problema, nada que os aproxime mais de Deus. E quando isso acontece, muitas vezes, as nossas mentes se voltam do ganho e do tesouro espiritual nos céus para o nosso conforto pessoal. E nós pensamos algo parecido como: nós usaremos a nossa nova casa para o Senhor. No entanto, a fé perdeu o seu fôlego e a adoração se tornou formal. Nossos corações estão frios, nos tornamos indiferentes. Nós temos ouvido tudo o que ouvíamos antes, mas nós somos indiferentes. Indiferentes às nossas reuniões de oração, indiferentes ao evangelismo e à pregação do evangelho. E se a verdade foi conhecida, nós também nos tornamos indiferentes e negligentes concernente às nossas devoções pessoais, à nossa oração, à nossa leitura bíblica. Nós ainda compramos bíblias de estudos com notas de rodapé, nós ainda baixamos vídeos de pregações e sermões, mas muito das nossas bíblias de estudo estão nas nossas mesas e estantes sem serem lidas. E o tempo que você e eu gastamos com a Escritura é cada vez menor. E essa indiferença tem se tornado uma infecção no meio da igreja. À medida em que sentimos o estado da vida espiritual de outra pessoa, das várias formas, de algum modo isso se espalha através da congregação, e a igreja se torna morta, a igreja se torna formal e até mesmo hipócrita. É por isso que precisamos do livro de Malaquias. Ele está aqui para nos falar sobre essa degeneração espiritual, sobre aquilo que alguns teólogos chamam de fossilização da fé. É um livro onde o povo de Deus está frio e indiferente, e Deus tem uma sentença contra eles, e os está acusando por causa do seu declínio espiritual. E durante nossos encontros, o Senhor acusará cada um de nós aqui do nosso declínio espiritual através desse servo maravilhoso, o nosso irmão Malaquias. Através do livro, há um refrão repetido, há uma estrutura que se repete o tempo inteiro. O Senhor diz: vocês têm feito isso. E então, eles perguntam, e então ele diz: eu sei que vocês vão reivindicar a ignorância e vão dizer: como que a gente tem feito isso? Mas ouça, você sabe o que eu estou falando e você não quer parar. É assim que Malaquias vai falar. O tempo inteiro é um diálogo. Deus diz e o povo hipocritamente diz: mas como que a gente tem feito isso? De que modo a gente tem feito isso? Ao falar dessa forma, Malaquias revela o grande despertamento e a sensibilidade e os exatos pensamentos e sentimentos dos nossos contemporâneos, que é uma das marcas do verdadeiro profeta. Ele expressa as coisas que eles sentem, que eles nunca diriam em público. Ele expõe o auto-engano sobre a vida espiritual, que eles estão tão prontos a se enganar e a ocultar. Os judeus piedosos nunca diriam sarcasticamente, por exemplo: como Deus nos tem amado, ou é vão servir a Deus. Em público eles jamais diriam isso. No entanto, era algo que estava dentro do coração deles. Muitas vezes, em nossa fraqueza espiritual, em nossa cegueira espiritual, cristãos pensam dessa maneira. Embora, é claro, eles apresentam um rosto diferente quando eles se sentam todo domingo para ouvir um sermão. Só que Deus vê tudo. E Deus expõe isso no livro de Malaquias. E Ele mostra aonde essas atitudes estão erradas. E Ele vai dizer para você parar com isso. Ele mostra por que essas atitudes estão erradas. O livro de Malaquias é um chamado ao arrependimento.
da religião fria, indiferente e, ainda mais importante, ele mostra a forma de voltar para a genuína fé ao Senhor. O Senhor que não muda. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso é que vocês permanecem. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, ainda não foram destruídos. Vamos para a primeira pergunta. Malaquias então endereça. Isso é o que diz o verso 1. Veja a primeira pergunta. O amor de Deus pelo seu povo. Veja o que Deus diz. Esses versos de abertura colocam diante de nós essa relação informal, descuidada, sem vida do povo de Deus com o próprio Deus. E agora é pesado aqui o assunto. É uma coisa terrível, porque é colocada no contexto do amor de Deus. Veja o que Deus diz, verso 2. O Senhor diz: eu sempre os amei. Eu amei vocês, diz o Senhor. Cerca de 1.500 anos antes do tempo de Malaquias, Deus salvou um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus incondicionalmente prometeu abençoar Abraão e fazer dele o pai de muitas nações. E através dele todas as nações do mundo seriam finalmente abençoadas. Deus então fez com que Deus faria com que o ancestral de Abraão, o Messias, Jesus Cristo, se tornasse o Salvador do mundo. Posteriormente, quando em uma sessão, uma parte dos descendentes de Abraão, quando eles estavam escravizados no Egito, Deus usou grande poder para resgatá-los, com Moisés guiando-os do êxodo do Egito, tirando eles da escravidão. Ao redimir essa nação de sua escravidão, Deus fez outra aliança, dessa vez com toda a nação. E essa aliança foi feita no Monte Sinai. E foi colocada diante da nação para que eles escolhessem servir a Deus. Se eles fossem obedientes a eles, Deus os abençoaria como nação. Mas se seus corações se voltassem dele, e se voltassem as costas para ele, se tornassem pecaminosos e desobedientes, Deus os puniria. No entanto, mesmo em meio à punição, Deus tinha propósitos amorosos para essa nação como um todo. Ele os puniria para trazê-los de volta ao arrependimento, de modo que eles pudessem voltar-se para ele e experimentar as bênçãos novamente. Isso está em Deuteronômio capítulo 30. Deus determinou abençoá-los e cumprir as suas promessas a Abraão. Deus amou essa nação de judeus de uma forma que ele nunca amou outras nações. Ele desejou abençoar essa nação de uma forma que ele nunca abençoou outras nações e nunca teve o propósito de abençoar. O que fez a insinceridade e a indiferença pecaminosa para com Deus dos contemporâneos de Malaquias, uma coisa terrível e destruidora, era o fato de que Deus os amou. Eles eram um povo privilegiado. Eles eram um povo privilegiado acima de todas as nações. De todas as nações na face da terra. Eu amei vocês, diz o Senhor. Talvez você e eu lembremos de momentos em nosso relacionamento com os nossos filhos e com nossos pais, em que nós ajudamos os nossos filhos e os nossos pais a sentirem uma culpa maior do crime que cometeram no contexto do amor. Por exemplo, eu lembro de uma criança que certa vez disse que fez uma coisa errada, muito errada com os seus pais. Ele pegou um dinheiro da bolsa da mãe e comprou uma goma de mascar. E ele construiu um poema dizendo assim: o que tornou pior o que eu fiz é que minha mãe me trouxe algumas gomas de mascar depois, por ser uma criança boa e por sempre obedecê-lo. Isso fez com que eu me tornasse pior no coração e doesse mais o meu coração. Você pode imaginar, por um pouco de momento, a vergonha, a solidão, em meio à bondade da mãe, aquela criança se sentindo culpada? À medida em que seguimos a história do povo de Deus, de Abraão ao Novo Testamento, nós olhamos lá que através da vinda de Jesus Cristo, o perfeito Israel, aquele por meio de quem nós seríamos salvos, nós que pela fé estamos em Cristo,
nos tornamos filhos de Abraão. Nós encontramos uma nova aliança na qual Jesus inaugurou pelo seu sangue. Uma aliança na qual nos comprometemos com Deus, meus irmãos. E nos comprometemos com Ele integralmente. Ele agora não é mais o Deus de Israel. Ele agora é o Deus do cristão individualmente. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. E do mesmo modo que Ele disse a Israel, Ele disse: eu amo vocês. O que faz com que, meus irmãos, a nossa vida cínica de fé seja algo tão terrível e pesado, é que nós roubamos de Deus o justo direito de ser louvado. Porque por trás disso está o grande amor de Deus por nós. Se você tem crescido de uma forma indiferente e descuidada no contexto do amor de Deus, se isso tem crescido em você, você tem ferido e tirado e roubado o direito do Senhor de ser adorado por você. Eu tenho amado vocês, diz o Senhor. Nós vivemos numa era cínica, em que toda a ideia do amor tem sido debatida. O mundo olha para o amor em termos sentimentais. Na igreja, o slogan Deus ama você tem se tornado tão familiarizado que quase perdeu o significado para muitas pessoas. A mensagem cristã do amor de Deus é a mais dinâmica e a mais transformadora e satisfatória mensagem da terra. E contudo, nós não damos um segundo pensamento, nós colocamos em segundo plano essas coisas. É uma coisa extremamente poderosa quando você sabe que seres humanos amam você. Muitas pessoas têm dado a outros significado para a vida, encontrado sentido para a vida, porque eles são realmente amados por essas pessoas. Eles sentem que eles podem, que seus problemas da vida, que as lutas que eles passam, são diminuídas quando eles entendem que uma outra pessoa tem afeição por eles. O amor humano é uma grande coisa. Um filho que sabe que é amado por sua mãe ou por seu pai, sente-se segurança. Quão maior, meus queridos, é implicado esse verso 2 para nós. Eu tenho amado vocês, diz o Senhor. Isso aqui é o paraíso. Nos céus, Deus é o centro de todas as coisas. Nos céus, os anjos se prostram em santo êxtase diante do Senhor. E há uma incrível e terrível música, incrível, extraordinária música de louvor ao seu nome. Que a Bíblia diz que é como se fosse o som de muitas águas ao redor do trono. E assentado no trono está, sabe quem? Alguém que disse para nós: eu amo vocês. Eu amo vocês. Jesus diz: o Pai mesmo ama vocês, porque Ele me amou, e Ele tem... porque vocês, o texto é João 16, 27, assim: o Pai mesmo ama vocês porque vocês têm me amado e têm crido que eu vim de Deus. Uma prova do amor de Deus é que Ele fez vocês crerem e amarem Jesus. Vocês lembram como alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, aliás, quase todo ano agora tem sido isso, toda a excitação no mundo inteiro, ao redor do nascimento do filho do príncipe William. A vida do menininho, aquela coisinha bonitinha, né? E as pessoas falando do incrível privilégio que aquela criança vai ter de nascer na família real. Que privilégio incrível é ser a menina dos olhos da rainha da Inglaterra. O netinho, o bisneto tão querido. O que significa nascer, por exemplo, na posição que ele vai nascer, ou que já nasceu? Que coisa incrível é exatamente morar no palácio de Buckingham e o mundo inteiro aos pés deles. Mas, queridos, isso não é nada, é tolice, bobagem. Quão inexprimivelmente mais privilegiado nós somos por sermos a menina dos olhos de Deus. O Rei de amor, que andou na terra, cujas vestes trazem luz e vida àqueles que o tocam. Deus em carne, o melhor homem que já viveu, e que é Deus ao mesmo tempo, ama você.
cristão, o mais alto rei da terra, o criador do universo, que fala uma palavra e milhões vêm à existência, ama vocês. O Senhor Deus, diante de quem os Estados Unidos, a Rússia e todas as nações da terra são como um pequeno pó numa balança. São nada para ele. E com uma única palavra ele poderia destruí-los. Ama você, pessoalmente. Você é aquele em quem, por causa de Jesus, o Senhor se deleita. Você é alguém a quem o Senhor se regozija quando canta lá como o jovem pai sobre o nascimento de Zacarias, o bebê. Vejam lá Zacarias 3,17. Pouquinho antes, né? Profeta Zacarias 3,17. Não, Sofonias, desculpa, irmão. Sofonias 3,17. Sofonias, antes de Ageu. Agora ficou fácil, né? Profeta menor, para achar é moleza. Sofonias. E alguém diz, pastor, existe esse livro na Bíblia? Existe, Sofonias, antes de Ageu. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo, por quê? Por causa de você, por tua causa. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã, meu querido. Seria algo compreensivo se uma pessoa se tornasse descuidada, indiferente, para um Deus distante, frio e vingativo como o Deus do Islã? Mas aqui está o Deus vivo e verdadeiro, que ama tanto você, que veio dos céus e enviou seu Filho. Ele veio na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e se entregou a si mesmo por você. Gálatas capítulo 2, 20. Como você pode esquecer essas coisas tão facilmente, meu irmão? Como você pode se tornar cínico, hipócrita e frio para com Deus? Como você pode achar que as coisas desse mundo são mais preciosas, mais valiosas, que tem muito mais riqueza, beleza do que o caráter precioso do Deus vivo e verdadeiro? Como você pode dedicar mais tempo àquilo que é inútil, tolo, passageiro, que não dura, do que com o amor precioso do Deus eterno por você? É terrível porque nós pecamos contra o amor de Deus com a nossa frieza. Eu amo vocês, diz o Senhor. Mas ele continua. Ao fazer a afirmação do grande amor para Israel, o Senhor continua. Deixa eu parafrasear para você o verso 2 por um momento. O Senhor diz, eu amo vocês, mas eu sei o que vocês vão responder quando eu digo isso. Vocês não vão dizer isso em voz alta, mas eu sei o que está no coração de vocês. Vocês responderão com uma pergunta cínica. Em que o Senhor tem nos amado? Que privilégio é esse que nós temos em pertencer ao Senhor? Então, o resto do verso 2 até o 5, o Senhor traz uma evidência na corte para provar como ele tem amado Israel. Ele volta para a história de Israel. Ele diz, vejam como eu tenho amado vocês, diz o Senhor. Eu amo vocês com amor totalmente imerecido. Outras pessoas que eram tão iguais a vocês, eu simplesmente passei por cima. No ventre da mãe dos seus patriarcas, Jacó e Esaú, quando esses gêmeos ainda não tinham nascido e não teriam feito nenhuma escolha pessoal, eu escolhi um deles. De fato, o seu ancestral era até pior do que Esaú. Tinha um caráter mais baixo. Aliás, o seu nome significa literalmente o calcanhar. Aquele que passa a perna no outro. O enganador. Jacó. Que poderia muito bem ser um bom governador do estado do Rio de Janeiro. Mas eu escolhi o seu ancestral Jacó para abençoá-lo. Enquanto Esaú e seus descendentes, os edomitas, eu passei por cima.
De modo que, em comparação ao meu favor a vocês, vocês podem dizer, eu odiei Esaú. Os judeus eram um povo privilegiado. Deus amou Jacó. Isso não é um ponto meramente relevante na história, não, meus queridos. Como Malaquias escreve, a escolha de Deus, ela ainda tem sua repercussão nas condições econômicas, na agricultura do povo de Edom e de Israel. Olha o que ele diz. Ele diz, olhe, diz o Senhor, a evidência de que eu amo vocês. Vocês vivem em relativo conforto, enquanto Edom vive numa terra devastada, verso 3. Eu amei vocês e odiei Esaú. Paulo pega esse texto e lá em Romanos capítulo 9 diz assim: os gêmeos ainda não haviam nascido, nem praticado o bem e o mal, para que o propósito da eleição ficasse firme por aquele que chama. Fora dito, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, odiei Esaú. Paulo diz lá em Romanos 9 que a razão por que algumas pessoas creem dentre os judeus e até dentre os gentios e outras não creem é baseado apenas na soberana eleição de Deus. E veja que Deus excluiu boas obras e más obras na sua eleição. Ao escolher Jacó, Deus não viu coisa boa em Jacó para escolhê-lo. E ao rejeitar Esaú, Deus também desconsiderou as obras de Esaú. Os dois não haviam feito bem ou mal. Deus não escolheu eles baseado em suas obras, mas em sua soberana vontade, para que o propósito da eleição ficasse firme por aquele que chama. Esaú e todos os reprovados serão condenados por seus pecados. Os eleitos serão salvos pela graça, mas na escolha soberana de Deus, daqueles que serão seus, e na rejeição dos reprovados, Deus não considerou boas obras ou más obras. A sua eleição é soberana. E você, meu querido, é objeto do soberano amor eletivo de Deus. O cristão é mais privilegiado que qualquer outra pessoa na terra. E talvez você pergunte, como é que eu sou privilegiado? Dizem as pessoas. Deus lá atrás, antes do mundo existir, Ele aponta para lá, para a doutrina do seu pacto de amor na eleição, quando na eternidade passada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo entraram em eterno acordo quanto àqueles que seriam salvos e toda a obra que seria executada. Antes do mundo existir, diz as Escrituras, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos para si mesmo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou como diz João 6,37, aqueles que o Pai me deu virão a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma os lançarei fora. Deus sempre amou você. Antes do mundo existir, Deus já amava você. Antes que os primeiros seres espirituais cantassem louvores ao Senhor diante do seu trono, Deus já amava você. Em seu coração Ele havia escolhido você para pertencer a Ele. Deus aponta de volta para a sua própria história. Talvez para os encontros aonde você ouviu o Evangelho. Outras pessoas estavam no culto junto com você. Pessoas legais, pessoas aceitáveis, mas tão pecadoras quanto você. Mas o Senhor abriu o teu coração. O Senhor deu fé a você, como Ele fez no coração de Lídia. E se você crê nessa manhã em Jesus, a única razão para você crer é o grande amor de Deus por você. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida, diz as Escrituras. O Senhor abriu o seu coração para você confiar em Cristo e ser salvo, enquanto Ele passou por cima de outros. O Senhor ama você. Essa é a evidência. Jovem cristão, talvez o Senhor tenha feito você crescer num lar cristão. Olha que sorte você tem. Eu não nasci num lar cristão. Meus pais não me ensinaram o Evangelho. Eu não tive esse privilégio. Não tive esse privilégio. Talvez você tinha uma mãe e um pai que oraram por você, que oraram por sua conversão, enquanto outros não tinham ninguém para orar por eles. Meus pais nunca elevaram uma única oração ao meu favor. Seus pais se colocaram diante dos portais celestiais diariamente, em seu favor, orando para Deus abençoar sua vida.
E por isso você hoje é um filho de Deus, enquanto outros não têm nenhum desses privilégios. O Senhor ama você. Essa é uma evidência. Um ministro mais idoso, certa vez, disse que a maioria dos problemas com os cristãos é causado pelo fato de que muitos não estão certos de que Deus os ama. Tendo ministrado por muitos anos, ele disse: eu creio que essa é a grande verdade. Existem muitos cristãos fiéis que amam as suas Bíblias, que dão testemunho de Cristo e que têm uma medida do amor de Jesus, mas não estão certos se ele realmente os ama. Alguns chegam a dizer: se eu apenas pudesse estar absolutamente certo de que ele me ama, então eu poderia enfrentar todas as tribulações com coragem. Eu poderia ter paz. Eu seria o cristão mais alegre da face da terra. E às vezes as pessoas sentem assim porque eles são incapazes de compartilhar, e por causa disso eles são incapazes de compartilhar com outras pessoas. Sua vida cristã é uma vida apagada. Essas pessoas são o que a essas pessoas o Spurgeon dá um conselho. Ele diz: uma vez eu conheci uma mulher que estava cheia de dúvidas e que estava temendo por causa da sua dúvida. E eu disse a ela: a senhora sabe se a senhora ama Jesus? Mas ela estava com medo. Ela disse: eu sei que eu amo Jesus, mas eu não sei se ele me ama. Aí Spurgeon disse: não há dúvidas de que não há nenhum problema para mim dizer para você, porque não há nenhuma possibilidade, eu estou certo disso, de um coração tão corrupto naturalmente ame a Deus, a não ser que Deus o tenha amado primeiro. Se você ama Jesus, é porque ele te amou. Você pode descansar nessa certeza de que se você ama a Deus, isso é um fruto e não a raiz do amor de Deus por você. É o fruto do amor de Deus para você. É o que dará força para você nas suas lutas e tribulações. Você pode concluir com absoluta certeza de que Deus ama você. O Senhor ama você. Você é uma pessoa privilegiada pela graça de Deus. Aqui você está com a esperança na vida que dá certeza e segurança para sempre. Você pode se voltar para Deus. Você pode buscá-lo com fervor. Não busque nada mais do que o prazer no Senhor. Ele ama vocês. Essa é a primeira coisa. Eu tenho amado vocês, diz o Senhor. Em que você tem nos amado? Esaú, irmão de Jacó? Eu escolhi vocês. Vamos orar? Ó Deus eterno e precioso, nessa manhã diante de Ti temos a Tua palavra, perfeita, rica e abençoadora. Oramos para que o Senhor abra nossas mentes para o Teu precioso amor. Que nosso coração se alegre abundantemente em Ti. Que a frieza, a indiferença, que o secularismo de nossas vidas seja substituído por fervor, devoção e dedicação. E que o Senhor comece abrindo o nosso coração para a certeza absoluta de que somos amados por Ti. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.